A paz do Senhor, amados, né? Eu estou aqui para o capítulo 18 de João, aleluia. Vou dar algumas dicas que Jesus me fez recordar, certo? É muito importante essas dicas para a memorização de versículos, tá bom? Você talvez tenha dito já alguma vez, com a minha Bíblia eu sei melhor, né? Só acho na minha Bíblia. Por que será? Tem uma explicação científica para isso. Olha, diga aí, científica para isso. Certo? Tem uma tremenda, cientificamente falando, Deus deixou a ciência, a boa ciência, para nós usufruirmos. Você sabia que se você repetir 3 vezes a mesma coisa, o seu cérebro vai entrar num estado de memorização? Você sabia que se você cantar alguma coisa, você decora mais rápido? Ou se formar frases com vamos dizer, uma senha de um computador e você memoriza, né, e usa na brincadeira, você vai saber? Você sabia que nos seus dedos, nessa parte dos ossozinhos aqui, dá certinho os meses para você saber o que é de 30 dias e o de 31 e o de 28? Por que será, não é? Deus deixou tudo pronto, né, para a gente acessar, né? Então está aí uma coisa que a gente aprende. Então Deus deixou isso, estou esperando o pessoal, sempre dou uns 5 minutinhos para o pessoal chegar. E estamos aqui para aprender também com vocês, certo? Não pensem que só eu ensino. Não, quando alguém me pergunta também algo, você de certa forma com sua pergunta está fazendo eu meditar, né? Então eu estou aprendendo. Então, com certeza, aquela sua dúvida, um determinado assunto, você me perguntando no privado, eu dando a resposta que você precisa, em seguida eu poderei fazer um vídeo também para compartilhar um conteúdo mais amplo com você e com outras pessoas, né? Inclusive, aqui no Facebook, vocês podem compartilhar os vídeos dos estudos, os vídeos, as lives que eu for fazendo sobre outros assuntos, porque vai ajudar igrejas, vai ajudar pastores, vai ajudar pessoas, e nós finalmente estaremos fazendo a obra, né? Então, por que não, né? Também quero deixar aqui o nome do grupo, o Wallace Flores e Frutos, né, que é justamente sobre como você plantar, como você acha que é impossível você chegar e dizer que é impossível um mamão dar no balde, né, no vaso, né? Então, por que é impossível, né? Itamar, Pai do Senhor, Itamar, Deus os abençoe. Aqui, estudo sobre o Evangelho de João, capítulo 18, hoje. Então, amados, é uma página maravilhosa, eu criei uma página para estar aberto, vocês podem compartilhar. Receitas de como você fazer adubo, tudo isso eu dou ali. Então, tanto uso links de outras pessoas, né, que assim divulgo o trabalho deles, como faço meus próprios, certo? Já sei fazer muita coisa, e eu estou aqui vendo sobre o que falar, né, primeiro, para colocar ali. Mas é quase certo eu falar de começar com algo bem mais conhecido, né, que seria a flor que a gente conhece por boa noite, né? Tudo que indica eu vou falar sobre ela. Então, estamos aqui nesse estudo maravilhoso, capítulo 18, né? Vocês vejam que o que eu vou falar aqui é muito, mas muito importante, só vou esperar o pessoal chegando,
para chegar e falar tranquilamente para que todos peguem. Mas quem acessar esse vídeo vai ver. Então aqui já vai entrar na passagem, nas versões, vai chegar no Getsemane. Então aqui no capítulo 18 de João, do Evangelho de João, já é o Getsemane. Então aqui você já deve entender que vai começar os sofrimentos, né? Então aqui já é aquele clima, vocês viram que logo no início era suave, Jesus falava abertamente, né? Mas teve um momento que eu disse que Jesus já não podia falar mais abertamente. E aí começou aqueles clima de tensão, eles questionando, fazendo perguntas difíceis, para ver se Jesus não sabia. E aí, em seguida, depois desse clima, eles começam a ver que o povo estava tirando a atenção dos fariseus, saduceus, ou seja, da liderança principal, causou, assim, ciúme e inveja, e eles não queriam mais que Jesus falasse. Por quê? Porque as pessoas estavam indo após ele. Então, amados, tudo isso foi um desfecho do porquê que Jesus veio naquela época. Por quê? Porque era um clima onde os fariseus estavam muito religiosamente, estavam com dogmas, apertando o povo com a religião, não é que a religião, toda religião é religião e que só uma religião é religião, não. Mas aquela dos fariseus, aquela dos saduceus da época lá, estava apertando com muito ênfase o povo. E eles queriam ser estrelas. É tanto que Jesus falou nos outros evangelhos, eu me recordo agora que ele disse, olhe, não faça como os fariseus estão fazendo. Ouça eles, mas não faça como eles estão falando, porque eles falam, eles ensinam e não praticam. Então veja que como era que estava. Ele cobrava dos outros, que isso é muito fácil, você cobrar dos outros, mas quer o amargo, né? O amargo do livro, quando se come, é na prática. Então, só é amargo no início, né? Então, você deve prestar atenção nessas regrinhas aqui. Olha, uma das regrinhas que você deve saber é a linha de interpretação. A linha de interpretação é a gramática, a história e a teologia. A gramática, quando diz lá em João 10 que Jesus é uma porta, Jesus é uma porta? Não. Então a gramática está usando uma linguagem o quê? É literal ou simbólica naquele texto. Quando diz Jesus é a porta, é simbólica. Mas é a gramática que está falando, certo? Falando sobre o bom pastor. E a gente vai para Pai do Senhor, pastor Sérgio, glória a Deus, meu pastor do coração, aleluia, tem uma igreja maravilhosa. E aí que começa a análise histórica. Jesus pegava coisas do dia a dia para falar sobre o pastor, né, lá? Então você vai olhar a história e vai ver que os mercenários não é o diabo, era justamente o povo, o saduceu religioso que estava se aproveitando por dinheiro do povo, trazendo para os dias de hoje, pastor que cobra para tirar a lã da ovelha, suga até onde não era para tirar. E aí você vai para a teologia, teologicamente o que seria um pastor, e aí você vai discorrer e fechou o pensamento. Segunda coisa que você vai fazer depois de interpretar o texto, já sabe primeiramente no seco o que é aquilo que a Bíblia está falando. Agora vamos para a aplicação pessoal. A aplicação pessoal, você vai trazer aquele texto, aquele entendimento que você tem para os dias de hoje. Amém? Porque senão você não vai, você só vai falar o texto, falar, ler, e não vai dizer nada, não vai explicar. Em Neemias 8, fala que ele lendo explicava e dava o sentido.
Então aí você já vê que ele aplicou uma matéria chamada hermenêutica, interpretação de texto, né? Segundo o contexto, e aí ele pega e explica dando o sentido, que é a aplicação pessoal. Como é que eu vivo primeiro e jogo para as pessoas para que elas pratiquem o cristianismo genuíno. E aí, essa segunda. Terceira dica que eu vou lhe dar é justamente sublinhar o texto, certo? Tem irmão que trata a Bíblia como sagrada e não quer sublinhar o texto. A Bíblia é sagrada, mas o que é sagrada? É as letras que estão em cima, certo? Você sublinha embaixo, porque fazendo isso, cientificamente, o seu cérebro, o córtex, é aqui na frente, e ele vai memorizar, ele vai deixar entrar aquilo que você está focando sua atenção. Então, quando você só lê o texto, passa rápido, ele vai dizer, nossa, ele leu, eu estou lendo, mas eu não estou memorizando a maioria do texto. A não ser que no final você faça um resumo do texto e repita a ideia total do texto, né? Por exemplo, o João 10, falando daquela parte, ele está falando sobre um líder ruim e um líder bom. Pronto, você memorizou que em João 10 fala isso. Mas se você só leu, você não vai aprender muita coisa. Por isso que é muito bom você ir para culto de doutrina, para ir conferindo na escritura como crente bom, bereano, né, segundo a Bíblia, é aquele que confere. Então você vai sublinhando, porque na hora que você sublinha, você pega o texto que está aqui, né? Você pega o texto e vai sublinhando. Na hora que você foca, na hora que você está colocando sua atenção, você está memorizando o texto. E isso daí você vai passar sempre num texto que lhe toca. Sempre num texto que está de acordo com que Deus, você entendeu que Deus fala com você naquele texto. Aí você sublinha aquele texto ali, naquele mesmo lugar, você vai, como eu disse no início, dizer, mas eu só sei na minha. Não é que você está na decoreba, é porque você, na sua, você marcou, e a sua tem um local, o seu cérebro pegou e focou naquele local, e você sabe qual é a palavra da Bíblia que você está usando. Então, na minha concepção, você tem que ler a Bíblia para entendê-la. Então, a melhor Bíblia que você possa ter é aquela que você entende o que está sendo escrito ali. Está escrito. Não adianta você pegar uma teológica que você não vai entender, que vai falar aquelas palavras complicadas, soteriologia, hermenêutica, arminianismo, calvinismo, que não sei o que e tal. Não vai adiantar. Você tem que pegar e começar isso. E partindo aqui para Jesus é traído e preso, você já vai entendendo que esse cenário aqui é o Getsemane. Então, Getsemane era um lugar aonde você entenda que era um cheio de árvores, muitas árvores, deixavam, então, o teor dali do ambiente muito escuro, certo? Era quase breu. Por que não era breu? Por causa que os raios da lua, que o sol ilumina a lua, a gente já sabe disso, né? Bate na lua e vai até o chão. Os raios solares iluminam a lua, que não tem luz própria. A lua é um satélite natural da Terra, e ela vai e ilumina com a luz da lua, que vai bater na Terra. E ali clareava, mas quando as nuvens espessas cobria a lua, meu Deus, ficava um breu tremendamente escuro. Só que mais do que isso, o nome do jardim é Cedron. Cedron, em hebraico, aliás, em hebraico é Kidron. Kidron, em hebraico, significa escuro. Meu Deus, que coisa maravilhosa, né? Então, aqui está dizendo, tendo Jesus partilhado essas palavras, você veja que ele já inicia dizendo, tendo partilhado as palavras do capítulo 17, né? Você volte 4 versículos antes do capítulo 18 e você vai entender que palavras foram estas, né? Se você não der nos 4, avance 8 e assim vá até o início do capítulo, se for necessário, e volte lendo e emende com 18. Certo? Que a Bíblia, ela é uma história só assim, seguida.
Então, tendo Jesus partilhado essas palavras, saiu acompanhado por seus discípulos e atravessou o vale de Quidrom, como eu falei, que é escuro, né? Escuro. A Marcos Antônio Wildson, é Wildson, Amado? É Hudson, né? Hudson Fernandes, aleluia. Eu acho que é Hudson, né? E Gilvan, meu evangelista, aleluia. Glória a Deus. Aí, olha só, aqui, do outro lado havia um olival, onde entrou com eles. Agora veja que aqui vai dar algumas características. Judas, o traidor, também conhecia este lugar. Quando alguém quer lhe sondar, ele vai nos cantos onde você frequenta. E às vezes é pessoa de perto, irmão, que está vigiando seus passos. Então, pega aí essa palavra e começa a dizer, Deus me revela. Porque quando Deus me usa assim, é batata. Tem alguém vigiando alguém aqui que está aqui. E o que é o seu Getsemane? O que é o seu Getsemane? Um lugar onde você ora, é um lugar onde você está descendo, mas em sofrimento, certo? Pela uma hora de angústia que você está passando. Então, hoje pode ser a igreja, mas o momento do Getsemane na sua vida pode ser uma preocupação, pode ser uma angústia, pode ser qualquer coisa, amado, que está lhe causando esta perturbação. E aí você está no seu momento de Getsemane, um lugar onde você vai gemer, um momento onde você vai orar em sofrimento. Chegou a hora do clamor, né? Teve pessoas que chegou e disse, Pastor Wallace, quem é que mandou, pelo amor de Deus, orar em voz alta? Aí eu disse, Deus. Jeremias 33:3 fala, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Clama a mim. Quem está dando a ordem é Deus. Ele disse, sim, mas em que momento? Eu disse, na oração. Não tem dificuldade, irmão, no texto. Está falando tudo ali. Deus mandou você orar em voz alta em determinados momentos de angústia. E você sabia que é melhor, numa das artes marciais, aliás, na verdade, em cada arte marcial, tem um grito de desabafo. Você sabia disso? Né? Então, tem esse grito de desabafo. Na evangélica, que não é artes marciais, mas é o mesmo princípio, você desabafa quando você ora. Entendeu? Você bota para fora aquela angústia. Senhor, eu não estou entendendo. Já é uma oração. Senhor, eu não estou entendendo. Então, do outro lado havia um olival onde entrou com eles. Judas, o traidor, também conhecia o lugar, pois frequentemente Jesus se reunia ali com seus discípulos. Certo? Então, aqui, Quidrom, Cedron, ou em outras versões é Cedron, né? A expressão exata hebraica, cuja raiz quer dizer escuro, da qual vem o nome de uma comunidade árabe chamada Quedar, né? E por suas tendas negras. Então, essa palavra lá em Cantares 1:5, né? Tendas negras é a comunidade de Quedar, né? Então, Marcos 14:32 e Mateus 26:36 chamam este lugar de Getsemane, que é o quê? O lugar da prensa de azeite. Então, para sair azeite do crente, irmão, o que você acha que precisa? Para pressionar e dizer, tem que sair azeite desse crente. É prova. É um lugar de prova, é um lugar de prensa. É a hora que você está ou no deserto ou no vale. Mas você está. E Deus está prensando você. Certo? Está espremendo você. Para tirar o seu orgulho, para tirar suas altivez. Certo? Que às vezes a gente nasce dizendo que não tem. Não, eu sou assim. Eu não sou ladrão. Eu não mato ninguém. Né? Eu não cobiço mulher de ninguém. Não.
né? E Deus começa a mostrar quem você é. Pare de dizer que Deus quer ver quem você é. Não, Deus já sabe. Deus quer mostrar para você que ainda nem te conhece, você mesmo às vezes não se conhece. Quem é você? Se você corre logo, se você é muito ingênuo, se você é muito confiante, se você, enfim, ele vai mostrar quem você é para você e o que precisa melhorar. Então, vamos mais adiante. Então, frequentemente, Jesus entrava neste olival, né, no Getsemane. Aí ele diz aqui, então, tendo Judas guiado um destacamento de soldados, certo? Um destacamento é um pilotão, certo? Tinha cerca de 760 homens de infantaria e 260 de cavalaria para justificar a presença de um oficial comandante. Não tinha um oficial comandante? 1812 aqui, ó. Assim, um destacamento de soldados com seu comandante. Então, detalhe aí muito importante, né? Que é você ver que tinha um comandante. Se tinha um comandante, para pegar Jesus foi 760 homens a pé, certo? E 260 montados. Então ele foi, literalmente, por isso que aquela frase que Jesus fala mais na frente, olha, eu preguei e vocês não me prenderam, né? E agora vocês querem me pegar com pau e porrete? Entendeu, amados? Então, não era justificável aqueles homens todos para pegar um rabi. Uma pessoa que pregava a paz, que pregava o amor, certo? E até hoje ele ensina isso. E aí vamos mais adiante. De soldados romanos e alguns guardas estavam pelos chefes dos sacerdotes e fariseus, chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas. Faça as contas aí. Todo mundo com lanterna, tochas e armas. Que indica que era como se fosse um bandido muito altamente armado, né? Entretanto, tendo Jesus pleno conhecimento de tudo que viria sobre ele, onisciência. Pode escrever aí, onisciência. Pleno conhecimento de tudo que vier acontecer sobre ele. Saiu ao encontro deles e lhe perguntou, a quem vocês procuram? Responderam, a Jesus de Nazaré. Então, essa palavra Nazaré, quem morava lá era nazareno, né? Os nazarenos. E os nazarenos tinham uma fama de ser um pouco preguiçoso na leitura da escritura da Torá, né? Hoje, eu não posso dizer a Bíblia, porque a Bíblia veio anos depois, com a junção de todos os livros, né? Então, para eles era a Torá e os profetas. Por isso que vocês não vão me ver num estudo dizendo isso. Na pregação você vai, porque eu vou estar aplicando para vocês. Amém? A paz do Senhor, minha amada. Solange Santa Rosa. Glória a Deus. Se é rosa, é flor, né? E é santa ainda. Glória a Deus, aleluia. Então, vamos lá. Então, ao que lhe respondeu Jesus, eu sou Jesus. Olha, apresenta-se esse eu sou. Eu vou dar aqui um presente para vocês em grego. Ego eimi. Eu sou. Sabe o que ele está dizendo? Que ele é desde lá antes da criação. Ele está dizendo que é o eu sou de lá, junto com o Pai. Fazendo parte da mesma essência. Ele está dizendo que é filho do Pai, filho de Deus. Eu sou. Aí ele diz, Jesus, né, em grego, Jesus, que em hebraico é Yeshua, certo? Yeshua é Josué, que o nome mais comprido é Yehoshua. Aí diminuíram, ficou Yeshua. A Machia, ou Machia, é Messias.
Messias, no grego, é Cristo. E aqui ele está dizendo que é o auxílio, Jesus, o Salvador, o auxílio, o próprio nome Jesus. E Judas, aquele que o traiu, estava com eles. Olha, traidor, normalmente, ele não arma sozinho. Veja, eu vou dar uma citação aqui de um livro que não é inspirado, mas é uma citação, em que o Satanás, ele diz assim, que está no livro de Enoque, ele diz assim, eu não quero, eu estou só parafraseando, eu não quero me rebelar sozinho contra Deus, porque aí, então vocês têm que jurar que vão estar comigo. Aí os demônios tudinho juram. Então vejam aí, amados, que o traidor, ele não vai sozinho. Desde Satanás até a pessoa, claro, é um apócrifo, mas entendam aí. Um apócrifo você só pode usar abaixo da autoridade da Bíblia. Você não pode usar como regra de fé para a sua vida não, viu? Tem aí o Apocalipse de Moisés, tem muita besteira. Você pode botar, tem o Apocalipse de Adão, mas tem essas coisas aí. Mas tem algumas coisas, algumas citações que você pode tirar e fazer um estudo, mas nunca vai ser a altura da Escritura. Por isso que eu prefiro dar estudo na Escritura. Mas como vai ter, pastores? Gente que vai perguntar, vocês devem saber disso. Então, abaixo, sempre abaixo da Escritura, ok? Missionária Marcleide, glória a Deus e aleluia. E aqui, vejam bem, quando ele diz, eu sou Jesus, Judas estava com eles, aí Jesus lhe disse, eu sou Jesus. Eles recuaram atônitos e caíram no chão. Por quê? Santidade e autoridade. Amém? Santidade e autoridade divina Jesus tinha, né? Já ali. Então, eles caíram literalmente no chão. Então, mais na frente, Jesus vai dizer, Pilatos, ninguém tem poder sobre mim, se não for dado do alto. Então, só Deus, o Pai, podia conceder a Pilatos naquele momento, né? E Pilatos recua, ficou com medo. A quem procurais? Eles disseram, a Jesus de Nazaré. Eu não já disse que eu sou Jesus? Por isso, se é a mim que buscai, deixai esses homens seguirem seus caminhos. O pastor protege sempre as ovelhas. Aleluia, é forte. Boa noite, a paz do Senhor, Marclay. Então, o que acontece? O pastor sempre vai proteger as ovelhas. O mercenário, ele corre. Um exemplo aqui é se alguém entrar dentro da igreja, o pastor vai na frente e vai resolver. Eu quero matar fulano. Dentro da igreja você não pode. Aqui é um lugar sagrado. Então o pastor vai proteger a ovelha, vai tentar argumentar para não matar ele, aquela pessoa ali. E ele está aqui porque está buscando Deus. Aí, se for alguém que tem temor, ainda que seja bandido, ele vai dizer assim, se ele é crente, eu não vou mexer com ele, mas se ele estiver fazendo aqui algazarra, eu vou matar ele. Então fique já avisado, pastor. Tá certo. Porque o pastor não pode fazer mais do que isso. É interceder, é proteger as ovelhas, é tomar como que à frente. Mas se a pessoa diz, não, isso não é justo não, o senhor não fez nada comigo. Então, aí é outra coisa. Mas o mercenário, ele não toma a frente, ele, ó, como diz os meninos, né? Vaza, corre, né? Então, vamos lá. Para que se cumprisse, isso aconteceu para que se cumprisse as palavras que ele disse. Você veja que aqui não está dizendo que é a escritura. Quando falar escritura, a gente vai para alguma escritura do Antigo Testamento, né? Aqui a gente citou muitos salmos, né? Salmos e
Raramente chega aqui um profeta, mas Mateus vai buscar nos profetas. Não perdi nenhum de todos os que me deste. Você foi analisando que João usa muito o livro de Salmos, né? Mais Salmos, os cumprimentos messiânicos no livro de Salmos. E é interessante que é um livro poético, com linguagem mais poética, né? A paz do Senhor, Conceição Alves. Glória a Deus. E o que é que acontece? Não perdi a frase de Jesus, né? Não perdi nenhum de todos que me deste. Então, ele conversando com Deus o Pai, né? Que em grego é Theos, né? Theos, Deus. Então, lá em João 16:32 e João 17:12, essa frase aqui, e aqui se cumpre. Então, tem a escritura que demorou 700 anos para se cumprir, que é a do caso de Jeremias e Isaías, né? Os profetas. Mas de Jesus cumpriu-se logo aqui, né? Foi falando, já foi cumprindo. Nesse momento, Simão Pedro, veja bem, o nome dele é Simão em hebraico, né? E Pedro é em romano, certo? Eles tinham duas cidadanias, porque tinha o nascimento e tinha o Império Romano. Então, algumas pessoas me perguntam frequentemente isso. O nome de Paulo foi mudado? Não. Paulo sempre foi chamado de Saulo, Paulo de Tarso. Saulo, em hebraico, é Saul. Saul você já sabe, né? Mas é Saul também. Aí, transliterando, passando para o romano, fica o quê? Paulo, que é pequeno. Então, como é que se deu essas duas cidadanias de nascimento? Paulo tinha as duas, certo? De nascimento. Ele tinha pais benjamita, então, portanto, era um povo israelita. Então, Saulo. Mas nasceu numa cidade, numa província romana chamado Tarso. E aí ele ganha automaticamente o nome Paulo. Então, os pais deram os dois nomes. Saulo, Paulo de Tarso. E aí Paulo usou isso num evangelismo tremendo. Ele usava cidadanias livremente que ele tinha. Então, ele não podia ser julgado como judeu. Quando chegavam os judeus, ele dizia, não, eu sou romano. Um bestinha, né? Romano, porque ele tinha cidadania romana. Aí o romano pegava e dizia, você é romano? E vocês estão tentando matar um romano? Aí via que pesava e não podia. Quem tentasse matar um romano, aí retardava o julgamento, entendeu? Paulo ganhava tempo. Aí fugia, ganhava liberdade, até que chegou o dia de ele ser decapitado. É a morte de Romano, certo? Então vamos lá. Neste momento, Simão Pedro, que portava uma espada, puxou da bainha e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita, certo? O nome daquele servo, se eu não me engano, só aparece aqui. É Malco. Lucas informa que Jesus ainda curou Malco. Lucas também fala. E evitou os demais discípulos puxassem suas espadas, certo? Em Lucas, porque a mesma passagem é bom a gente pegar, porque aqui não dá tempo, mas você tem que, na hora, antes de pregar, leia todos os textos que falam daquele assunto, entendeu? Todos os textos que falam daquele assunto. Aí é melhor, porque você vai ter uma... Aqui ainda adiciona, então, aqui só fala que o nome foi decepado a orelha direita e o nome dele era Malco. Acabou-se. Mas se eu for para os outros evangelhos, eu vou achar ainda que Malco foi curado. Jesus curou a orelha. E aí vem aquela grande questão. A orelha caiu na areia. Certo? Caiu na areia. Então, suja. Então, a cura que Jesus fez
foi além de colar de novo a orelha direita, ele ainda tirou as bactérias e voltou o sangue e ligou as veias. É muito profundo esse texto. Ele ligou as veias, certo? Lá em Lucas vai dizer que Jesus suou sangue. E sabe como é que o suor se transforma em sangue? É por algo chamado hematidose. Os vasos, os menores, eles se rompem por causa da angústia, né? Aqui você já vê que ele ficou de pé, né? Demorou muito. Diz só que eles fizeram isso. Por quê? A igreja, esse evangelho foi escrito para a igreja. E a igreja já sabia. Então, para que ele detalhar? É que nem você vai fazer uma pregação e se você tiver um fato novo, beleza. Mas se você não tiver, todo mundo já sabe. Mas eles aguardam uma revelação. E Deus é que dá. E a revelação é sempre na hora. Então, aqui vocês estão vendo uma. As bactérias foram mortas. E os vasos, quando Jesus encosta na orelha direita, que foi aqui a orelha direita, ele foi decepado, caiu, certo? Então caiu. Lá em Lucas diz que Jesus pegou, colocou e impediu que pegasse nas espadas. Então, quando ele coloca aqui, ele tira a mão e a orelha fica. Então, ele matou as bactérias e uniu cada vaso no seu vaso. Meu Deus, é forte, viu? É forte. Ana Catarina, Deus abençoe. E o que acontece? Feito isso, então Jesus ordenou a Pedro: embainha a tua espada. Ou seja, guarde. Jesus é a favor de arma, irmão? Ainda que seja dado, e você diga que é a favor armamento, eu sou a favor a dar o direito a pessoa se defender, que é diferente, certo? Mas Jesus, em cidadão normal, cidadão que não tem um preparo para isso, Jesus é totalmente contra usar arma, viu? Jesus é totalmente contra. Mas alguém que tem um preparo, um estudo, como um vigilante, um policial, está lá em Romanos 13, que eles vão usar da espada para castigar o ímpio. Amém? Então quer dizer que uma autoridade competente, ela pode usar a arma, sim, Deus apoia. Porque pense bem, o soldado do exército chegando lá na frente de batalha, alguém com a pistola, ele vai chegar e dizer, como crente, ele vai dizer glória a Deus e aleluia? Não dá. Entendeu? Ele leva um tiro. Então, em questão de defesa de país, em questão de defesa da vida, Jesus sim, você pode se defender. Tá certo? Agora, não anula a questão do pecado, se caso for uma coisa precipitada. Então, cada caso é um caso. Vocês têm que apresentar o caso, a gente buscará na Escritura e vamos falar sobre isso. A eutanásia, que é o que, irmão? É a injeção, o pedido do paciente, certo? É uma injeção letal, quer dizer que mata, com um líquido que mata e faz parar o coração. Isso é tido por suicídio. Então, Deus é contra. A eutanásia, Deus é contra. E teve um médico que aplicava e ele perdeu a patente de médico. Acabou-se. Acaso não haverei de beber o cálice que o Pai me deu? Cálice, quando aparece na Bíblia, você tem que olhar o conteúdo do cálice. Se o conteúdo do cálice, nesse cálice aqui, você vai olhar aqui, Jesus estava convicto quanto a fazer a vontade do Pai, em cumprir a missão, até as últimas consequências, está lá em Mateus 26, 37 ao 39. Você veja que o cálice aqui, pelo contexto, Getsêmani, sofrimento, lugar de sofrimento, lugar de uma oração de angústia, né? Um lugar escuro, né?
E o diabo foi, nos outros evangelhos, fala que o diabo foi lá, e lá naquele filme, né, do Paixão de Cristo, ele chega e ele diz assim: você quer se entregar por eles? Jamais você vai conseguir, né? Então o diabo se apresentou ali e ele esmaga a cabeça da serpente com oração. Mas não é o crente que vai botar debaixo dos seus pés. Deus, o Pai, vai colocar debaixo dos pés de Cristo todo, mas tudo mesmo, certo? E Deus esmagará debaixo dos seus pés, colocará seus inimigos debaixo dos seus pés. Então, não é o diabo, viu, irmão? Embaixo dos pés da gente, não. Eu não quero ele debaixo do meu pé nem a pau. Mas, quando fala isso, você tem que olhar o texto. Além de se aplicar a Jesus, é um sinal de que Jesus está acima. E ele não colocou? Colocou. E vamos lá. Aqui no cálice, é um cálice, então, de sofrimento, certo? Que o Pai deu. Estava mediante, já caminhando para a cruz. Jesus diante das autoridades. Assim, o destacamento de soldados, com seu comandante e os guardas dos judeus, prenderam Jesus e o amarraram. Esse amarrar era do jeito que mostra no filme lá, né? O que fala em hebraico, né? Que eu não posso dizer o nome aqui do autor, né? Então, o que acontece? Era acorrentado, assim. E ele era levado pelos pulsos, assim, amarrado. E ele era levado. Andava a passos curtos para que ele não pudesse tomar nenhuma reação de levantar uma espada, de soltar os braços, de nada. Jesus não quis se soltar. Jesus foi conscientemente. Mas veja a quantidade de soldados, irmão. 760 homens da infantaria, quer dizer que estavam a pé. E 260 de cavalo. Para justificar esse comandante aqui. Só mandavam comandante assim, quando tinha essa quantidade de pessoas. E o conduziram primeiramente a Anás, certo? Anás, que tinha sido um sumo sacerdote, eu tenho aqui umas anotações, de 6 a 15 a.C., Anás, certo? Foi achado, inclusive, a caixa do osso de Anás, arqueólogos acharam, comprovando que esse texto ele é cientificamente correto. Menino, isso deixa qualquer ateu doido. Porém, mesmo com o ex-sumo sacerdote ostentava grande poder. Anás era ex-sumo sacerdote. Então, o atual quem era, né? Era o Anás, pois era sogro de Caifás, sumo sacerdote naquele ano. Então, quem era o sacerdote? O sumo sacerdote, que era quem entrava, irmão. O sacerdote era uma coisa. O sumo sacerdote, ele tinha algumas regalias. Ele presidia, era tipo um presidente de um ministério, presidia a Assembleia Geral e tinha poder e autoridade de juiz. E ele entrava até a Arca da Aliança. Dentro da Arca da Aliança, subia-se 3 degraus, batia a cara no véu, o rosto no véu. Quando o rosto passava, ele estava dentro, de frente para a Arca da Aliança. Contava-se 7 passos para a frente até chegar. Ele fazia os rituais. Algumas tradições dizem que ele tinha uma corda com os sinetes, certo? Para fazer o barulho e dar a entender que ele estava vivo. Porque quem entrasse lá em pecado, morria. E ele oferecia o sacrifício por ele e pelo povo, e depois ele saía de costas. Ele não dava as costas para a arca, senão morria. Então ele dava 7 passos, batia-se o véu aqui, andava mais, o véu cobria o rosto dele, e aí sim ele dava, depois do véu, ele dava as costas. Por isso o véu, entendeu? Por isso o véu. Então, o Anás, ele ostentava grande poder. Além dos seus 5 filhos também terem sido sacerdotes. Então, o Anás, até então, ele tinha uma influência. Ele tinha influência, era sogro de Caifás. Então, amados, às vezes, a pessoa diz, foi jubilado, saiu, mas ele continua tendo uma presença da parte de Deus.
né? Porque ele fez um bom trabalho, certo? Só que aqui era poder, poder. Não era só dinheiro, não, era poder. Ele tinha uma influência através do medo, entendeu? Maiara Carvalho e Patrícia Soares, Deus as abençoe e multiplique seu celeiro. Ora, Caifás que era também sugerido aos judeus ser conveniente morrer um homem pelo povo, certo? Simão Pedro e outro discípulo estava seguindo Jesus. Agora, isso Caifás não falou de si mesmo. Os outros evangelhos ele estava sendo usado por Deus, disse isso, para se cumprir a morte de Cristo, um homem pelo povo. Então, ele estava dizendo, é conveniente. Então, Deus falou na boca de Caifás, certo? Já na de Pedro, quem falou foi o diabo, entendeu? Preste atenção aí. Simão Pedro e outro discípulo estavam seguindo Jesus por ter conhecido o sumo sacerdote, né? Por ser conhecido o sumo sacerdote. Este discípulo entrou com Jesus no pátio da casa do sumo sacerdote. Entretanto, Pedro teve de ficar esperando do outro lado da porta de fora. O outro discípulo, que era conhecido também sumo sacerdote, voltou, falou com a criada encarregada na porta e levou Pedro por dentro, né? Aí Pedro vai negar a Jesus daqui a pouco. Olha só. Então a jovem criada, encarregada da porta, perguntou a Pedro: não és tu um dos discípulos deste homem? Qual é a resposta de Pedro? Não. Traiu. Precisa de mais? Né? Amém, amado. José Edilson, profeta que fala das coisas de Deus para os homens. Amém? É verdade. Aleluia. Então, as coisas de Deus, profecia, mano. Profecia, a Bíblia já é uma profecia, certo? Está se cumprindo, né? Então, é a profecia mais segura. Mas existe profeta de Deus que fala, mas ele tem que estar alinhado, as profecias dele, com a Escritura, certo? Entre elas, a profecia tem que se cumprir. De preferência, hoje, orem para que Deus não demore a cumprir as que ele der a vocês, viu? Porque passa um aperto, viu, profeta, hoje? Porque tem muito falso profeta, né? Fazia frio e os servos das guardas estavam ali. Tendo acendido uma fogueira, esquentava-se. Pedro estava em pé entre eles, aquecendo-se também. Ó, veja bem. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus, irmão. Faça crescer mesmo. Por quê? Porque minha meta é salvar vidas, certo? Salvar vidas. Glória a Deus. Então veja aqui que tem ainda aquele costume e hábito de acender fogueira, né? Mas essa fogueira era aquela no meio de pessoas para que fosse não queimado como em São João, como teve um irmão que falou isso. Sim, mas lá se acendia fogueira. Eu disse, para quê, né, irmão? Para se aquecer. Você tem sua casa quentinha, para que você querer acender fogueira, né? Então, vá procurar na história que a fogueira, até eles acendiam, porque as comunidades, as casas ficavam longe. Então, eles acendiam no pé da montanha, em cima da montanha assim, certo? Para que saber que foi um menino que nasceu, entendeu aí? Um boy, um garotão que nasceu e tal. Então, eles botavam, que era um motivo de alegria. E para as meninas, eles não acendiam. Eles, pelo contrário, eles iam para o templo e iriam dizer, Deus, uma menina, entendeu? Era a cultura deles, certo? Hoje em dia, as mulheres são muito importantes. 80% da igreja, na verdade, é mulher. Então, as mulheres têm dado mais ouvidos à voz do Senhor, né? E ganham os maridos. Então, quem dera, né? Os homens tivessem essa espiritualidade e paciência, né? Ah, minha tia Tonha chegou, glória a Deus, você é autoridade. E o que acontece? Pedro negou, traiu, né? Aí Jesus, diante do sumo sacerdote, né? Ele diz assim,
interrogou a Jesus sobre seus discípulos, sua doutrina. Doutrina, de novo aqui, né? Tem gente que diz. Eles falaram lá uma coisa dizendo que a gente é seguidor de doutrina. Claro, irmão. Doutrina é ensino. A gente vai seguir os ensinos de Deus. Declarou Jesus: eu tenho falado francamente ao mundo. Ensinei frequentemente na sinagoga. Veja a frase de Jesus. Olha como Jesus está falando aqui. No templo, onde todos os judeus se reúnem. E nada disse em segredo. O que ele está querendo dizer com isso aqui? Ele está dizendo, olha, por que vocês estão me interrogando? Eu não falei nada em segredo. Todo mundo sabe que eu falei. Por que vocês estão me interrogando? Pergunta àqueles que ouviram o que eu falei e eles sabem o que eu disse. Todos eles sabem o que eu falei. Aí eles queriam isso? Não, eles queriam um testemunho falso, uma escorregada. Então, quando uma pessoa vem me fazer muita pergunta, amado, né? Deixa eu só botar aqui um recarregado da água. Então, quando alguém vem chegar e dizer que você é uma pessoa muito honesta e tal, e vem perguntar, fazer pergunta demais, ele está sondando. Então, tome cuidado com isso. Amém, amado. Gilvan, glória a Deus. Mostra os ensinos aí para ele. Tá tudo gravado lá no YouTube. Pregadores do Evangelho Genuíno. Glória a Deus, olha só. Aí Jesus disse, podem perguntar, fiquem à vontade, certo? Fazer perguntas aí. Assim que Jesus disse isso, um dos guardas que ali estavam bateu-lhe fortemente no rosto. Então ele deu um soco, certo? Esse bater aqui não é de qualquer jeito, é um soco. Ele deu rápido um soco na boca de Jesus. Com a palma da mão dizendo, olha só, aqui já diz que é a palma. Em outro, mostra que foi um soco. Mas a questão é, bateu forte, certo? Pá! Né? Isto é maneira de responder ao sumo sacerdote no popular bajulação. Né? Então, o bajulador, o babão, né, falado, tá aqui. Então, o sumo sacerdote não repreendeu, como não prendeu Paulo. Jesus respondeu ao guarda, se eu disse algo de mal, revela-me o mal que eu falei. Mas se eu disse a verdade, por que você me agride? O que Jesus tinha falado? Que ele falou para o povo nada em segredo. Que eu perguntasse ao povo. Jesus não foi grosseiro, mas ele queria fazer média. Aí ele pega e dá um tapa. Então, nos filmes, em alguns evangelhos, em algumas bíblias, parece um soco mesmo. Foi esbofeteado, certo? Nesse evangelho, aparece um tapa. Então, ou ele deu de mão fechada assim, certo? Ou ele bateu forte, a ideia é essa. Então, seja de mão aberta, seja de mão fechada, às vezes a palavra do grego dá que bateu forte, tem mais de um sentido. Mas quer dizer que bateu forte. Pá! É uma batida que estralou, fez Jesus rodar. E aí é onde chega. E Jesus respondeu ao guarda, se eu disse algo de mal, revela-me o mal. O cara recuou. Sabe por quê? Porque não tem como ele mostrar o mal. Ele queria só fazer uma média. Sendo assim, Anás mandou Jesus de mãos amarradas a Caifás, sumo sacerdote. Então veja que aqui ainda é Anás. Então Pedro negou aqui, né? Então diz aqui, muito importante também é você ver os textos quando aparece o títulozinho lá em cima, por exemplo aqui, Cristo é negado pela terceira vez. Você vai ver citações embaixo do título, que as Bíblias de estudo têm. Sabe para que é? Para você ler lá também, para você comparar. Tá aqui, ó, Mateus 26, 71 ao 75. Tem também, Pedro nega pela terceira vez. Marcos e Lucas. Então, quer dizer que você acha em Mateus 26, 71 ao 75, Marcos
14, do 69 ao 72, e Lucas 22, do 58 ao 62. Ah, pastor, mas se tem nesse já basta. Não, amado. São 4 evangelhos que têm o mesmo assunto e cada um deles mostra uma visão. Às vezes ele adiciona alguma coisa, como eu disse aqui. Aqui disse que era Malco, só aparece em Lucas e em João aqui. Mas lá, aqui só disse que ele foi decepado a orelha direita. Lá em Lucas, está escrito aqui, que ele disse que curou. E ainda disse, guarde as espadas. Amém? Então vamos lá. Então Jesus, enquanto isso, Pedro estava em pé, se aquecendo, quando alguém lhe perguntou, não és tu também um dos discípulos dele? Pedro nega dizendo, não, eu não sou. Traiu pela segunda vez. Um dos criados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro havia decepado a orelha, ou seja, Malco, parente de Malco, perguntou, não te vi no olival com ele? Olha aí, às vezes, alguém te conhece de algum lugar, amado. E aí ele vai perguntar, você é cristão, você é evangélico? E você dizendo que não é, por vergonha de dizer, ou porque aquilo pode estragar uma chance, você vai trair Jesus? Traia não. Sou. Então, uma pessoa da minha família que questionou, porque eu não acendi a vela, que não sei o que, lá, certo? Aí eu peguei e disse, antes de ser pastor, eu sou evangélico. Então, sou evangélico com muita satisfação, certo? E eu, inclusive, ensino, comento com pessoas da minha família, e eles fazem a minha pergunta, e eu me dou muito bem com todos eles. Amém? Então, para que debater, mano? Né? Para que debater? Porque se a pessoa é católica, não é cristã, eu também não sou evangélico, também não sou cristão, então pronto. Se quiser ser evangélico, eu sei como ensinar. Agora, eu sei o que é o catolicismo, porque eu estudei e eu fui, né? Então, eu sei. Mais uma vez, Pedro negou. E naquele exato momento, o galo cantou. Antes que o galo cante 2 vezes, somando todos os evangelhos, tu me negarás 3 vezes. Então, dá a entender que o galo cantou, vamos dizer, na segunda, e antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. Aí ele negou a primeira, aí o galo cantou, e ele não se tocou na terceira, lá na terceira, depois que ele nega a terceira vez, o galo canta. Então pode procurar. A passagem que o galo cantou, todas as 3. Aí tem uma linha de pensamento nesse galo cantor. Não era literalmente um galo, amado. Era o horário do galo. Não, amado. Era literalmente um galo, um frango. Aí a pessoa diz que não existia galinha naquela época. Meu Deus, e o que é Gênesis? Criando as aves que não voam. Tem lá, o versículo está lá no capítulo 1. As aves que não voam. Tem a ema, tem a galinha, tem o galo. Pronto. Quem veio primeiro? O ovo ou a galinha? Meu Deus. Tem gente que se embanana com essa. A galinha. Porque primeiro Deus criou as aves e depois disse, crescer, multiplicar e encher a terra. Aleluia. Me fizeram uma pergunta dessa, você pode pegar alguém lá que quer tentar pegar vocês, né? Jesus diante da corte de Pilatos, agora ele sai dos fariseus, que passou pelo julgamento, e vem para os romanos. Agora vamos ver se Pilatos condena ele. Pilatos não era bonzinho não, irmão. Pilatos era um crucificador de pessoas. Mas ele viu que Jesus, aqui no texto mostra que Jesus não tinha culpa. Mesmo assim, ele lavou as mãos e mandou crucificar. Entendeu? Mesmo assim. Então, agora, nesse negócio do ovo da galinha, eu estava no meio de uma sala de aula, cheio de adolescente. Meu Deus!
Mas colégio secular mesmo, irmão. E me perguntaram, eu disse, boa pergunta, daqui a pouco eu respondo. Eu não corro não, irmão. Eu respondo. Então os judeus levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório, certo? O que é o pretório? Era um quartel-general, certo? Quando em acampamento do governador militar romano, que era Pilatos, no caso aqui, ou, como neste caso, uma de suas residências. Bem? Em João 18:33 fala isso também, mais na frente. Então, era a residência de Pilatos que está aqui. Então, Pilatos entrou novamente no pretório, chamou Jesus e interrogou-lhe. És tu o rei dos judeus? Entendeu? Entrou na residência dele. Que acusação vocês trazem a esse homem? Tem que ter uma acusação. Tem irmãos que não vigiam, às vezes, com o que falam. Então, se vocês falar assim, fulano é uma pessoa que não vale nada. Se você não conseguir provar isso e fulano lhe processar, mano, você tem que vigiar com o que fala, viu? Então, você não é para falar nada contra ninguém, certo? Você pode comentar, você pode dizer assim, não, amado, eu acho que se ele fez isso realmente, aí se vier acusar, disse, não, eu não falei isso não, eu disse se ele fez. Então eu estou botando em dúvida porque eu não sabia. Só se julga alguém com base em fatos. Fatos é verdade, certo? Contra fatos não há argumento porque o fato provou a verdade. Suposições é quando está no início da investigação. E se foi isso, e se foi aquilo, isso daí é suposição. Mas fatos é quando você tem uma prova que prova aquilo. Um mau testemunho, visível para todo mundo, que tem testemunha, que tem tudo mais. Aí no 30 ele diz, se ele não fosse um malfeitor, não teríamos entregado a ti. Sim, foi o que ele perguntou? Não. Ele disse, que acusação? Era para eles dizer isso, isso e isso. Mas eles chegaram, não tinha acusação nenhuma, disseram, se não fosse malfeitor, ele não tinha trazido ao Senhor. Entretanto, replicou Pilatos, levai-o vós mesmos e julgai conforme a vossa lei. Ao que lhe contestaram os judeus, mas nós não somos autorizados a matar ninguém. Morte. Não matarás. Então eles não podiam. Mas Jesus ensinou que se você pensa em matar, é um assassinato também. Certo? Começa na raiz aqui, ó. Jesus disse, dos pensamentos vêm as mortes, os homicídios, assassinato aqui, ó. Começou pelo pensamento. Pensou em matar, Jesus já está dizendo, tá errado, esqueça, deixa para lá. Isso ocorreu para que se cumprisse as palavras que Jesus havia dito, revelando o tipo de morte que estava para sofrer. Importa que o Filho do Homem seja levantado, como a serpente no deserto. Aleluia! Então, olha só. Pilatos entrou e perguntou, tu és o rei dos judeus? Você sabe o que era rex? Rex, em romano, é rei. Então, você é o rex, né, dos judeus? Aí ele vai dizer, olha só, como a morte de Herodes em 4 a.C., né, a Judéia viveu um clima político de anarquia. Quem não sabe que anarquia é ausência de lei, de liderança, entendeu? Tem gente pedindo aí, não sabe. Tira o presidente. Se tirar o presidente, o exército tem que intervir para que a gente não perca o Brasil. Certo? Então, é uma ditadura militar? Não. O exército fica até aparecer um presidente. Entendeu? Em que qualquer rebelde podia se autoproclamar rei. Entendeu? O clima era de anarquia, sem lei, não tinha uma autoridade na época que Herodes morreu. Então, qualquer um podia dizer, eu sou o rei.
da Judéia, eu sou rei de lá, de tal canto, tal. Aí Pilatos faz essa pergunta por isso. Não que Pilatos acreditasse que Jesus era o rei. Mas olha só, se fosse um rei desse tipo, teria havido uma batalha sangrenta quando os soldados vieram prendê-lo no olival. Se ele realmente fosse esse tipo de rei, né? Aí ele diz aqui, Jesus lhe respondeu, essa questão é tua. Outros falaram ao meu respeito. Replicou-lhe Pilatos, porventura sou eu judeu, a tua própria gente e os teus chefes dos sacerdotes é que te entregaram a mim o que fizeste, né? Aí começa a perguntar, meu reino não é deste mundo. Pronto, ele disse, então você é rei? Sim, mas não desse mundo. Esse mundo de pecado, esse mundo de angústia, e está aqui uma resposta que você pode dar, amado. Quando alguém disser assim, se Deus existe, por que tem tanta violência? Porque o homem pecou. Porque esse mundo estava no reinado de Deus e o homem preferiu a Satanás. Certo? Quem pecou não foi Deus, não, foi o homem. Então, tu és rei. Tu dizes acertadamente que eu sou um rei. Por esta causa eu nasci, para isso vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que pertencem à verdade ouvem a minha voz. Porque Jesus lá atrás ele disse que a verdade é ele e que a verdade também é a palavra e que a verdade é o Espírito Santo, certo? Aí aqui ele já diz que quem é da verdade ouve a voz dele. Aí chocou Pilatos. Aí Pilatos pega e disse, que é a verdade? Sabe o que Pilatos está dizendo aqui? A verdade é relativa a Jesus. A verdade é relativa. A minha verdade não é a sua. O pecado que é para mim não é para você. Bagunçou a cabeça de gente aqui, viu? E assim que disse isso, saiu do povo onde estavam reunidos os judeus e disse, não encontrei qualquer falta nesse homem. Você veja que, apesar que Pilatos rebateu, mas ele disse, eu não estou vendo crime, não. Entendeu? Entretanto, sei que é tradição. Tradição, vou dizer o que é. De tanto uma pessoa que tem um costume, começa na opinião, né? Aí você, de tanto juntar um grupo que tem a mesma opinião, aí ela vira um hábito, né? Digamos, o hábito de acender a fogueira no dia 7. Um exemplo. Só um exemplo. Aí vocês acendem a fogueira, ainda que pequenininha, e ficam parados lá e deixam a fogueira se apagar. Pronto. Esse é o memorial de tal festa e tal, tal. Com o tempo, isso vai passar para gerações seguintes. Olha, a gente acende a fogueira no dia 7. Por quê, pai? Porque eu ganhei uma vitória, assim, assim, assim. Com o tempo, essa prática, esse hábito, vira tradição. Cada povo tem a sua. E aqui era tradição soltar um prisioneiro. Pronto. Tinha 2, vamos soltar um. Chamada de, quer ver aqui? Mishnah, isso, né? Lei escrita dos judeus. Indica que o cordeiro pascal, podia ser sacrificado em favor de pessoas que não tinham condições de comê-lo. A lista incluía o prisioneiro gentil. Então, veja bem, tem 2 presos aqui. Vamos dizer, como era Páscoa e o cordeiro tinha que ser sacrificado, era tradição soltar um por misericórdia. E o outro era sacrificado. Entendeu? Então, a tradição era essa. Entre vós, que devo dar liberdade a um prisioneiro por ocasião da Páscoa. Sendo assim, quereis que eu vos liberte o rei dos judeus. Aqui está a visão de Pilatos. Ele deu a oportunidade de fazer o que era certo. Você veja que tudo aqui lança a culpa para cima dos judeus. Tudo. Até hoje eles não recebem. Amém?
40. Então os judeus exclamaram outra vez, dizendo: não, este homem não. O rei dos judeus? Não. Mas sim Barrabás. Ora, Barrabás era um conhecido bandido, salteador em outra versão, certo? Em grego, lestes, assaltante de estrada que às vezes matava, certo? O termo significa um rebelde zelote. Os zelotes eram uma seita que tinha entre o Antigo Testamento de Malaquias a Mateus, e eles também achavam que podia matar, né? O mesmo termo é usado em Marcos 15, 27, Mateus 27, 38, para identificar os dois homens crucificados com Jesus. Viu aí? Então, Barrabás era líder de bandidos. Em grego, Achilestes. É muito conhecido em grego Epizemos, Mateus 27, 16. Amém? Então, quiseram soltar um bandido. Em Provérbios 17, 15, diz que há duas injustiças que Deus discorda, que Deus abomina. Uma é você prender o inocente como se ele fosse culpado, né? A outra é soltar um bandido como se fosse livre. Pilatos queria salvar Jesus, certo? E domingo, amanhã não vai ter, mas vamos ter segunda, vocês vão ver o capítulo 19, o destrinchar do restante da história. Tudo isso está caminhando para a cruz, né? Então, amados, quem está aqui, que viu o que Jesus já fez hoje, Jesus passou isso tudo voluntariamente. Ele curou, encaixou a orelha do Malco, disse que não era para usar espada afiada de ferro, disse que ele era o rei, mas não deste mundo, é sim do reino de Deus. Ele é o príncipe da paz e ele quer salvar a sua vida. Então eu quero dizer a você, se você ouviu a voz do Senhor tocar o seu coração, venha para Jesus. Você é uma pessoa especial. Você, homem ou mulher, que está vendo esse vídeo, que chegou até você, eu faço o convite. Diga que confessa a Cristo como único, suficiente Salvador. Diga assim: eu confesso a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. E creio que Deus o ressuscitou dos mortos. E você será salvo. Em seguida, tome uma atitude. Procure, vá visitar, até você gostar de uma igreja evangélica que prega a palavra de Deus. Enquanto você não acha, acompanhe o meu canal no YouTube, Pregadores do Evangelho Genuíno, e aqui no Facebook, os vídeos que terá vários assuntos. Terminando esse estudo, nós vamos fazer só meditações de assuntos pequenos, e o Apocalipse vai ficar para o próximo ano, tá certo, amados? Mas se esse está sendo bom, imagina o Apocalipse. Então, amados, Deus os abençoe e compartilhem este vídeo. Compartilhem, e vocês não vão se arrepender. A paz do Senhor Jesus. Deus os abençoe.